Nesta edição da nossa Resenha da Bola, neste sábado, dia 5 de outubro de 2024, iremos destacar um tema igual para todos os nossos analistas. Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, Robinson Lessa, em Penedo, Alagoas, e Fernando César, em Curitiba, no Paraná, irão analisar como a nova concepção na regra do impedimento pode impactar o futebol. Também informações aqui do Campeonato Português e, é claro, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e a disputa pelo título da competição, ficando ali entre Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Tudo isso sem perder tempo, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando mais uma Resenha da Bola, e a gente vai direto para o Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, você vai ser o primeiro a analisar como a nova concepção na regra do impedimento pode impactar, melhor dizendo, o mundo do futebol. Daqui a pouquinho também, Robinson Lessa e Fernando César irão falar da sua opinião com relação a essa questão. Um abraço, Antônio Manuel Góes. Aprovada e testada em 2023 em campeonatos de ligas europeias, entre elas a sueca, a alteração dos critérios da regra 11, que trata do impedimento, foi sugerida pelo ex-treinador francês do Arsenal, Arsène Wenger, hoje dirigente da International Board, entidade ligada à FIFA e responsável pela recorrente adequação dos critérios que disciplinam a prática oficial do futebol no planeta. Com a implantação da tecnologia do VAR, responsável por subsidiar decisões que fujam à percepção de interpretação do árbitro em campo, o impedimento passou a depender da observação de gráficos que detectam posicionamentos milimétricos dos jogadores em relação aos dos adversários, notadamente em impedimentos na progressão de atacantes no campo defensivo de seus oponentes. Com efeito, a tecnologia, ao disponibilizar um campo de observação eletrônica que a percepção do olho humano não alcança, atropelou, grosso modo, o critério original para a consignação do flagrante de impedimento, que recomenda a presença de apenas um defensor em seu campo entre o atacante antagonista e a linha do gol. Com o VAR em ação, particularmente no Brasil, dado o despreparo dos operadores do badalado equipamento digital, a marcação de impedimento se dá sob a medida de milímetros que detectam, à exceção de mãos e braços, de qualquer parte do corpo do atacante para além da linha do último defensor. A modificação de critérios instituída pela International Board, já aprovada, mas ainda sem implantação autorizada pela FIFA, explicita que, doravante, o impedimento ocorrerá que, em determinado campo de defesa, o adversário estiver completamente à frente de seu marcador, eliminadas as decisões hoje em curso que interrompem o avanço de uma ação ofensiva pelo registro na tela do VAR, da orelha, do joelho ou do bico da chuteira ou calcanhar do atacante adversário. Gols como, por exemplo, o de Gabigol, do Flamengo, nessa quarta-feira, dia 2, na área do Corinthians, no Maracanã, pela Copa do Brasil, e tantos outros em estádios país afora, não confirmados em função da presença de centímetros do ombro do jogador rubro-negro à frente do pé do defensor corintiano, doravante serão validados, tendo em vista a comprovação de que o atacante não se terá posicionado irregularmente para obter vantagem, o que é proibido. O espírito da regra é devolver ao jogo de futebol o máximo de emoções, justamente em seu principal fundamento, o gol, que determina, sob a justeza das regras estabelecidas, o resultado das competições. Todavia, enquanto a FIFA não autorizar a modificação na lei do impedimento, idealizada por Arsène Wenger
e já aprovada pela International Board, não entrará em campo nem na telinha do VAR, Antônio Júnior e amigos da Resenha da Bola. Pois é, Antônio Manuel Góes, a questão toda é que a FIFA, né, é muito conservadora, então a gente tem que esperar, né, a boa vontade da conservadora, para lá de conservadora FIFA com relação a essa nova regra do impedimento. Mas agora também quero abordar o assunto contigo, Robinson Lessa, em Penedo, Lagoas. Um abraço, meu caro. Olá, Antônio Júnior, olá, amigos internautas do Resenha da Bola. Passando mais uma vez aqui para comentarmos sobre uma probabilidade que, no nosso modo de entender, será muito benéfica para o futebol de uma maneira geral. Qual é essa probabilidade? É a probabilidade da nova lei do impedimento, que os velhinhos da International Board recebeu como sugestão do ex-treinador do Arsenal, Arsène Wenger, e eu acredito que vai fazer do futebol um esporte mais dinâmico. O que diz a nova lei? Que o impedimento só será assinalado quando o jogador estiver realmente à frente do último homem do sistema defensivo adversário ou da equipe adversária. Portanto, mesma linha, um braço, uma mão, um pé, uma perna, próximo do zagueiro adversário ou do defensor adversário, não vai ser suficiente para a marcação do impedimento. Isso vai aumentar consideravelmente o número de gols validados durante uma partida. Eu estava lendo outro dia uma entrevista de um ex-árbitro de futebol que ele comentava a esse respeito, afirmando que essa mudança possibilitará um aproveitamento de até 80%, 90% dos gols invalidados nessa circunstância. Então veja como dará uma outra dinâmica ao futebol. O futebol é espetáculo, é alegria, o gol é a essência do futebol. Então, Deus queira que os velhinhos extremamente conservadores da International Board coloquem em prática o quanto antes essa nova regra do impedimento. Vai ajudar consideravelmente o espetáculo futebol, porque aí a marcação de posição ilegal só se dará quando o jogador estiver integralmente à frente do seu penúltimo adversário, ou último adversário, porque tem que ter no mínimo 2. Se for à frente do penúltimo, vai estar impedido. Se for à frente do último, vai estar impedido da mesma forma. Então é importante que a gente torça para que isso se concretize o mais rápido possível. A gente está vendo as normas, as leis do futebol aqui para nós sempre foram as mesmas 17. Agora, o que tem surgido de recomendações é uma grandeza que tumultua a cabeça de árbitro, de analista de VAR, de imprensa esportiva especializada, de jogadores de futebol, de comissão técnica, de dirigente. Recomendações passaram a valer mais do que as leis. Eu nunca vi um negócio desse. Antigamente, a penalidade você analisava, foi bola na mão ou mão da bola? Era tão fácil, né? Hoje não, hoje já tem ocupação do espaço, já tem isso, já tem aquilo outro, detalhes que só complicaram. Então é importante que os velhinhos da International Board, repito, aprovem o quanto antes essa nova recomendação para que a lei do impedimento entre em vigor ontem, não hoje, não amanhã, ontem de preferência. Forte abraço e até lá, pessoal! Concordo plenamente contigo, meu caro Robinson Lessa, com relação à necessidade de termos essa nova concepção da regra de impedimento no futebol ser implementada. A FIFA, né, já falei para o Antônio Manuel, repito para você, é para lá de conservadora.
né, para ter alguma nova regra, né, parece que tem que passar séculos, né, mas pelo bem do futebol, né, a gente espera ver isso logo implementado. Quero ouvir você também, Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná. Olha, Júnior e amigos que nos acompanham, eu gosto muito dessa proposta, dessa ideia de mexer na linha do impedimento, né? Porque o que a gente tem visto, o exemplo mais recente, o gol do Gabigol, né, que acabou sendo anulado por centímetros ou milímetros, às vezes uma ponta de chuteira do atacante, centímetros acabam anulando um gol, sendo que aí fica patenteada a vantagem para a zaga, né, para os defensores, sendo que o que mais se espera de uma partida de futebol é o gol. E a performance, a atuação do atacante, ela exige muito mais disposição, velocidade, raciocínio, do que muitas vezes a produção do zagueiro, né? A movimentação do zagueiro. Então eu gosto muito dessa ideia de só anular, só determinar o impedimento que foi apresentada à International Board quando o corpo do atacante estiver à frente da zaga, à frente do segundo zagueiro ou do segundo marcador. Então, pelo menos eu quero crer que essa ideia ela vai ganhar um apoio, sim, por unanimidade. Temos visto absurdos, né? De repente, centímetros, milímetros, repito, anulando uma boa jogada, uma disposição do ataque. E aí o futebol acaba sendo muito truncado a todo instante, o apelo por VAR, a paralisação, né? Já tivemos casos de ter que esperar até 5 minutos de paralisação. Tivemos um absurdo, eu me lembro de um jogo em que aquela dúvida entre operadores do VAR, juntamente com o árbitro do jogo, ficando 8 minutos para esperar uma decisão. Realmente isso não é bom. Concordo, fico na torcida de que o mais rápido possível a gente tenha a aprovação dessa ideia que eu tenho comigo. Vai ser muito mais produtivo e o futebol vai ficar mais dinâmico, ao mesmo tempo em que vamos ter menos paralisação nos jogos, coisa que vem se repetindo depois que o VAR começou a atuar como uma ferramenta para acompanhar, anular ou aprovar um gol que aconteça dentro das partidas de futebol. Fernando, você falou algo que eu sempre venho comentando aqui, né, com os colegas jornalistas, com os amigos, enfim, desse rigor para lá de excessivo de anular um gol, ou tá com a chuteira, uma parte da chuteira ali, centímetros, né, a mão e tal, em impedimento, e você acaba com o bem maior do futebol, que é o gol. Você, claro, com o VAR hoje, por exemplo, um gol, né, antigamente você, a bola não entrou totalmente, né, e o VAR mostra isso, ok, legal. Ou no caso, né, se o jogador tiver com o corpo todo à frente, porque essa nova concepção da regra do impedimento prega também, ok. Agora, um detalhe mínimo, centímetros, você acabar com o bem maior do futebol, que é o gol, é um exagero, né, é algo assim, na minha opinião, insano. E você citou o gol do Gabigol,
né? Foi um ótimo exemplo, que estava ali centímetros e acabou o gol sendo anulado. Mas vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, na sua 29ª rodada, os jogos das equipes principais. Tivemos os 2 jogos que abriram essa rodada na quinta-feira à noite, com o Criciúma derrotando o Atlético Goianiense por 2-0, o Fluminense passou pelo Cruzeiro por 1-0 e momentaneamente deixa o Z4, a zona do rebaixamento, a briga está acirrada ali embaixo. Mas as equipes principais, o Botafogo, líder do campeonato, vai encarar o Atlético Paranaense, jogando no campo do adversário, em Curitiba. Já o Fortaleza encarando o Grêmio na arena do Tricolor Gaúcho. Fortaleza, que é o 3º colocado. O Palmeiras também fora de casa, as 3 equipes, é uma curiosidade, as 3 equipes da frente jogando fora. O Palmeiras vai jogar em Bragança com o Red Bull Bragantino. O Palmeiras é o 2º com 56. E o Flamengo, que é o 4º colocado, aliás, também as 4 primeiras equipes, né? O Flamengo, 4º colocado, jogando fora de casa contra o Bahia. Na verdade, na minha opinião, e acho que de uma maioria, né, as 3 equipes que estão a brigar pelo título: o Botafogo com 57 pontos, Jantes, 1º colocado, 2º o Palmeiras com 56, 3º o Fortaleza com 55, o Flamengo com 48, teria que torcer por uma série, né, de resultados negativos das equipes da frente e ele emendar uma sequência de vitórias para ainda sonhar com um título que hoje é para lá de improvável. Mas e lá embaixo, na zona do rebaixamento, o Corinthians, o Fluminense saiu temporariamente, mas o Corinthians, que tem uma parada dura contra o Internacional, jogando em casa e tentando deixar a incômoda zona do rebaixamento. Mas agora vamos falar do Campeonato Português, a Primeira Liga, que tem o Sporting na liderança. O Sporting vai jogar hoje, né, sábado ainda, contra a equipe da Casa Pia, jogando em casa. Já o Benfica, no domingo, encarando o Nacional da Madeira, e o Futebol Clube do Porto, jogando em casa no estádio do Dragão, estádio aqui pertinho de Gândula, contra a equipe do Braga. Na classificação do campeonato, o Sport é o 1º com 21 pontos ganhos, 2º vem o Futebol Clube do Porto com 18, em 3º aparece o Benfica com 16, o 4º colocado, de forma surpreendente, uma bela campanha, é a equipe do Santa Clara, que tem 15. A gente vai ficando por aqui nessa nossa edição da Resenha da Bola, a 2ª edição dessa semana, mas convidando você desde já para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. 0800, gente, vai lá, conto com o seu apoio, com a sua inscrição para o nosso canal, né? Sempre produzindo aqui o melhor do futebol, seja na Resenha da Bola, em 2 edições semanais, o PB do Esporto, as últimas, o curtas e os shorts também do PB do Esporto diários aqui para vocês. A todos um abraço e até a próxima!